Agora, olha só esse fenômeno natural impressionante, ó. Moradores se assustaram com essa espécie de tsunami no céu e bem perto das casas. As Sagradas Escrituras declaram que a criação proclama a glória de Deus. Basta uma rápida olhada para a natureza para vermos que há um projetista bastante inteligente por trás de tudo. Quem filmou até achou que se tratava de um furacão, mas na verdade essa aí é uma nuvem funil. Segundo a Defesa Civil, esse fenômeno ocorre devido à circulação de ventos em alta velocidade e pode ser um indicativo de que um temporal se aproxima. Com câmeras espalhadas por toda parte nas mãos de todo mundo, imagens inacreditáveis da natureza são compartilhadas o tempo todo. Vídeos que nos fascinam e ao mesmo tempo revelam o quão tremendo é o designer por trás da criação. Oh my God! Oh my God! Uau! O que dizer então dessas imagens? Essas são as chamadas nuvens de rolo. Elas têm um papel bastante importante na criação. Normalmente, indicam a presença de uma tempestade ou de um sistema atmosférico intenso se aproximando. Senhoras e senhores, basicamente tudo no cosmos tem um porquê. A pergunta que fica é: seria mesmo acaso capaz de criar algo tão complexo? A gente usa 26 músculos da nossa face para sorrir. E qual é a vantagem evolutiva do sorriso? Você acha que um bicho vai te comer? Não. Só pra relação interhumana. Entre a gente. A gente chora. Chora? O único animal que chora são os humanos. A nossa lágrima do choro é igual à lágrima que lubrifica os nossos olhos? Não sei, não é? Não. É diferente? É totalmente diferente a composição. Ah, é? Quando você chora, você elimina 3 tipos de moléculas que causam estresse, depressão e dor. Uma liberação daquilo. E a gente só humano que chora, chimpanzé não chora, chimpanzé não sorri. O fato é que em cada coisa criada, Deus colocou algo que ninguém pode explicar. A mente humana, de alguma forma, é inclinada a pensar no espiritual. Repare nesta explicação do saudoso cientista cristão Adalto Lourenço, que partiu para a glória recentemente, quando ele fala sobre a assinatura de Deus na criação. Isso mesmo, meu irmão. Deus assinou na sua obra. Olha só, e o vídeo só começou. Deixa eu colocar da seguinte forma, mostrando como não é só isso. As leis da natureza, por exemplo, elas não mudam. Portanto, uma das características delas é serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las. Eu não consigo pegar, por exemplo, gravidade e segurar aqui e falar, ó, tá aqui, a gravidade. Então elas são transcendentes. Todas as características que nós encontramos das leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Porque Ele é o autor das leis. E Ele colocou nas leis algumas das suas características. Que interessante. Nunca tinha ouvido isso. Não somente isso, as pessoas vivem perguntando, falando assim, mas todas as religiões por aí dizem que o Deus delas é que teria criado o universo, a vida e tudo mais. Eu falo, isso não é possível. Porque é muito fácil provar quem é o Criador. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral, tá? Tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura, profundidade, 3 em 1. Base da matéria, são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. De onde vem a ideia de 3 em 1? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. A pergunta que fica é: seria mesmo um ato inteligente atribuir coisas tão complexas ao acaso? Não seria um ato de tremenda loucura mergulhar no ateísmo diante de tantas provas? Diz o louco para consigo mesmo: Deus não existe. Todos se têm corrompido e degenerado. Não há ninguém que faça o bem. Salmo 53, verso 1. Até outro dia, por que chovia? Ninguém sabia. Então era Deus. Deus é uma ótima resposta para perguntas. O Deus é um porque sim da sua mãe. Por que eu tenho que ir agora para a escola? Porque sim.
porque eu sou sua mãe e estou mandando. É Deus, é essa a resposta para todo mundo. A gente não faz a menor ideia. Até porque se Deus criou o universo, quem criou Deus? Enquanto alguns preferem mergulhar no ceticismo, cientistas cristãos como Marcus Erbele, por exemplo, refutam a teoria do evolucionismo usando a ciência e a lógica. Pastor César, Francisco, eu tenho 20 razões para entender que o universo é obra de um designer que eu entendo que é Deus. Porque esse universo teve um início, esse universo iniciou sem matéria, sem energia, sem tempo, sem espaço. Portanto, para quem pudesse, se alguém pudesse dar início a esse universo, teria que ser um ser imaterial, um ser todo-poderoso que tivesse toda a energia, um ser atemporal fora do tempo e um ser ilimitado, não limitado ao espaço e o tempo. Então a gente percebe que um universo que partiu sem matéria, sem energia, sem tempo, sem espaço, precisaria de um iniciador que fosse imaterial, todo-poderoso, atemporal e não limitado no espaço-tempo. Um designer, Deus. Eu acho, a segunda razão, se eu não acreditar em Deus, eu vou ter que acreditar então que o nada, porque não existia nada na origem do universo, pegou o nada. Para fazer o que com esse nada? Nada. Então o nada pegou nada para nada por nada e do nada fez o tudo. Um universo magnífico, maravilhoso que nós vemos. Eu teria que acreditar que as 26 constantes universais, que são ajustadas finamente a uma precisão absoluta, surgiram dessa grande explosão. Mas a gente sabe hoje que um ajuste fino precisa de um ajustador que consiga fazer esse ajuste fino. São 26 constantes universais. Se você mudar uma casa depois da vírgula, o universo simplesmente se desfaz. Eu quero crer que foi um designer, porque a grande explosão teria que formar matéria e antimatéria, mas simplesmente a antimatéria sumiu. A gente sabe, não é, que prótons teriam que ser formados com antiprótons, elétrons com antielétrons, mas a gente não vê os prótons e os antiprótons e os antielétrons por aí. Essa antimatéria simplesmente sumiu. Alguém deu sumiço nessa antimatéria. Nós vemos nesse universo um sistema solar perfeito, magnífico, que acomoda um planeta com mais de 1.200 condições únicas que só o planeta Terra tem. Do lado da estrela perfeita, uma estrela estável, que tem uma estabilidade por 5 bilhões de anos, uma estrela que emite a luz certa, no ultravioleta, no infravermelho e no visível. A gente vê que o planeta que acomoda a vida está na melhor galáxia possível, a Via Láctea. Ela é espiral, planar, perfeita para acomodar a vida. A sétima razão, a gente tem água nesse planeta com 74 propriedades físico-químicas únicas. Esse planeta acomoda a água nos seus 3 estados essenciais para a vida: sólido, líquido e gasoso. Nós temos no planeta Terra, a 8ª razão, a química perfeita entre o carbono e a água. A química do carbono na água é perfeita. O solvente perfeito para a química das moléculas orgânicas. Nós temos as velocidades certas, a temperatura certa, o meio certo. Nós temos na Terra o único planeta conhecido com 60 elementos indispensáveis para a vida. Os 60 elementos químicos encontramos no planeta que acomoda a vida. A gente sabe hoje que a Terra está na suíte presidencial do universo. Talvez não estejamos no centro do universo, mas a gente está na suíte presidencial do universo. O ponto melhor desse universo para ter vida, um ponto calmo, tranquilo dentro da galáxia. Nós temos a melhor observação do universo. A nossa atmosfera é transparente, o ponto da galáxia é escuro, então a gente pode observar todo o universo. Nós temos a 11ª razão, os guardiões interplanetários que nos protegem de asteroides e cometas que poderiam se chocar com o planeta Terra. Nós temos uma Terra rodando 24 horas, perfeita, inclinada em 23,5 graus, criando as marés, as estações. Nós temos uma Lua perfeita no tamanho certo, na distância certa, na massa certa, que cria essas marés. A gente tem a atmosfera perfeita no planeta Terra, nitrogênio e oxigênio, na razão de 3:1. Nós temos o ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono. O planeta Terra é protegido por um campo magnético que protege contra o vento solar. A 16ª razão, nós temos as eclipses solares perfeitas. Nós temos uma uniformidade da temperatura do universo, 2,7 Celsius, Kelvin. Isso não faz sentido. A luz não poderia ter viajado nos extremos desse universo para homogeneizar a temperatura. Se eu não creio que foi um designer, eu vou ter que crer na teoria da inflação, que é um segundo milagre mais milagroso do que o próprio Big Bang. As estrelas são todas coloridas, emitem no colorido. E a opinião dos grandes cientistas também é essa. E o pior, pastor César, a gente tem a foto. Tiramos fotos de galáxias antigas de 3,5 bilhões de anos e essas galáxias estão prontas. Então a gente tem uma prova definitiva de que o universo foi feito pronto. Glória a Deus, aleluia, meu irmão. É por isso que naquele grande dia, ninguém será tido por inocente por Deus. Porque a natureza, ela tá pregando. Tem gente que nunca leu a Bíblia, não sabe ler, não é verdade? Não teve tantas oportunidades para conhecer o Evangelho, mas a natureza, ela tá pregando. É claro que Deus, ele se revela através da sua palavra, é um fato. Mas a natureza proclama. A natureza é como se fosse uma segunda Bíblia, entre aspas, né? Por favor, entenda. É como se Deus tivesse colocado tudo no seu devido lugar e colocado a sua assinatura.
para que o ser humano em qualquer parte do mundo viesse se perguntar: rapaz, por que isso funciona assim? Por que tudo no universo está sincronizado e funciona perfeitamente, com muita inteligência por trás? Por que nada para de funcionar? Por que há uma infinitude tão grande de criação? Meu irmão, ninguém será tido por inocente. É o que está escrito aqui em Romanos capítulo 1 e versículo 20. Olha só. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Ninguém terá desculpa. Ninguém terá desculpa. Então eu quero fazer um convite para você nesse vídeo. Você é ateu? A partir de hoje comece a olhar para a criação. E eu tenho certeza que na criação você vai ver os traços do Criador. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus faça essa obra, porque sem o Espírito Santo, ninguém conhece de fato a Deus. Não é verdade? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por ter ficado até o final. E se você acredita que esse documentário pode ser bênção na vida de mais pessoas, compartilha e amanhã eu estarei de volta mais uma vez no mesmo canal de sempre, tá bom? Deus abençoe no nome de Jesus.